Fala, galera! Bora falar um pouco de história? Ó, período em que marca o fim da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial marca um período bastante intenso do século XX, né? Um momento em que é marcado pela crise de 1929, a pior crise que o capitalismo vive e que vai ter um reflexo e vai se espalhar de uma forma assustadora pelo mundo, as consequências dessa crise, e é justamente a soma dessa crise pós-Primeira Guerra Mundial e pós-crise de 29 que marca o surgimento de um dos períodos talvez mais sombrios que nós temos aí no século XX e também da história do ser humano, que é o surgimento dos estados totalitários. Então, entre esse período pós Primeira Guerra Mundial, década de 20, década de 30, nós vamos ver surgir na Europa modelos de estados onde vão se basear o totalitarismo, né? Governos extremamente opressores, completamente antidemocrático, onde vão caçar as liberdades e os direitos do ser humano a partir daí. Tá? Então o que nós vamos falar um pouco hoje é sobre esses estados totalitários, tá? O nazismo, o fascismo e o stalinismo, tanto estados totalitários de direita quanto estados totalitários de esquerda, e vamos ver que a diferença entre eles é bem pouco significativa quando falamos desse totalitarismo, dessa falta de liberdade. Então as origens dos estados totalitários estão justamente na crise provocada, tanto pela Primeira Guerra Mundial quanto depois a crise de 29 vai ser usada como um grande pretexto a partir daí. Mas primeiro precisamos lembrar e entender primeiro o que é totalitarismo. Então o totalitarismo é uma forma de governo que geralmente tem um grande apego à figura de um líder, tá? Uma grande figura enigmática, né? Aquele cara que é tido como o salvador, o cara que tem capacidades de resolver, né? Um grande mito aí que pode, de uma forma geral, resolver os problemas do país e que convence as pessoas de que ele tem essa capacidade superior de resolver isso. Então ele acaba interferindo na vida das pessoas, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, a partir daí, controlando as relações sociais das pessoas, né? Ele passa a criar mecanismos de controle sociais, principalmente utilizando noções de terror, assustando, criando grandes conspirações para que consiga convencer as pessoas desse controle desses discursos, né? Então, esses estados totalitários também têm grande apelo às massas, são muito populistas, discursos muito simplistas que pegam as grandes massas e convencem facilmente as pessoas, né? Então, uma das grandes armas dos estados totalitários é justamente o uso da propaganda. Eles usam intensamente a propaganda como principal forma de manipulação desses discursos, dessas ideias, desse nacionalismo exacerbado que aparece como grande figura dentro desses estados que marcam o totalitarismo. Tá? Então esse momento entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e entre a Segunda Guerra Mundial, a gente viu surgir, graças a essas crises sociais, políticas e econômicas provocadas por esses conflitos, o endurecimento e o radicalismo político, né, como forma de resposta a enfrentar essas crises. Então, como forma, né, o mundo vivia uma intensa crise social e econômica, principalmente, um grande período de miséria pela destruição tanto material quanto das vidas durante a Primeira Guerra Mundial. Então a forma que se convenceu as pessoas nesse momento de resolver esses problemas foi através do endurecimento político. Vamos enfrentar a crise sendo radicais, né? Sendo fortes, consistentes, né? Então se convence através, né? E aí nós vamos ver a ação, né, o crescimento dessas ideias, né? Dentro da Europa Ocidental, o nascimento do fascismo e do nazismo também se utilizou pelo combate ao controle do crescimento das ideias socialistas que vinham, né, surgindo lá da União Soviética a partir aí do início da década de 20. Então, para que essas ideias também não se espalhassem, não chegassem, ou oferecessem algum risco, então precisava que o Estado controlasse. Então, foram convencendo as pessoas a partir desses discursos, né? Então a gente vê aí os três grandes estados totalitários, a Itália fascista, a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista. Então o que ajuda a gente a entender o surgimento nesses três países desses estados totalitários? Primeiro, a Itália e a Alemanha a gente consegue entender ou usa um elemento
para entender aí, para facilitar o nosso entendimento e compreensão sobre o surgimento nesses estados, porque foram os últimos estados a se unificar. Então essa unificação deixou mais a flor da pele, aquele sentimento nacionalista, aquele amor exacerbado pelo país, então foi mais fácil para esses discursos colarem nesses países. E no leste europeu, a União Soviética, né, recém estava aí nascendo a partir da Revolução de 1917, e em 1924, quando o Lenin morre, o Stalin assume o controle do país e decreta os expurgos de Moscou, aonde ele vai caçar todos os seus inimigos políticos. A partir daí, então, ele vai construindo um Estado extremamente totalitário a partir daí. Mas qual é o grande pretexto para a concentração do poder na figura desses três grandes líderes desses estados, né? Benito Mussolini na Itália, Adolf Hitler na Alemanha e o Stalin, Joseph Stalin na União Soviética. É a crise de 29. Então, em 1929, quando a crise acontece nos Estados Unidos e se espalha para o mundo inteiro, é o momento, é o pretexto que esses três grandes líderes utilizam para o endurecimento governamental, culpando justamente o liberalismo econômico, né, de toda a crise, de todas as mazelas que eles viviam. Então, o que precisava para consertar essa crise? Um Estado forte, que as pessoas comprassem a ideia de união e vamos lutar e vamos enfrentar de forma dura esta crise e essas mazelas. Então a crise de 29 surge e se consolida como o pretexto para a chegada e efetivação desses estados totalitários a partir daí. A principal diferença entre o nazismo e o fascismo e o stalinismo é apenas a tendência política, né? Nazismo e fascismo de um lado de direita, aliados ao grande capital, né? Então pensavam essa união da crise com um Estado forte, controlador, né, mas mantendo o crescimento econômico e o desenvolvimento do capitalismo. Já a União Soviética pensava, né, era contra essa classe burguesa, esse capitalismo, então seguia as tendências socialistas, mas pensava um modelo de Estado da mesma forma, controlando um Estado forte, mas contra o capitalismo na ideia de criar essa sociedade justa. Tá? Então, quando a gente olha para esta base de sustentação dos três estados totalitários que surgiram aí durante a década de 20, nós vemos muitas semelhanças entre esses estados. Então, em questões políticas, os três estados utilizavam a supremacia total do Estado, o Estado deveria controlar tudo, o nacionalismo exacerbado, essa ideia da nação, do amor, do apego, né? A exaltação da figura do líder, o líder, aquela grande figura enigmática, capaz de resolver todos os nossos problemas, dotado de uma capacidade superior para resolver esses problemas, desprezo total pela democracia. Então vamos unir o Estado, não pode se abrir, né? Ou foi justamente aquela ideia de liberdade que as pessoas tiveram, aquele estado de liberdade que justamente provocou essa crise. Então agora precisamos pensar, o líder tem as decisões e essas decisões têm que vir do Estado e as pessoas precisam comprar essa ideia para a gente resolver, sair disso e construir um Estado melhor para as pessoas, né? E o grande desenvolvimento militar, o grande apego ao militarismo, investimentos pesados na indústria militar, né? Ou valorização muito grande dessas questões militares. Em questões econômicas, a intervenção total do Estado, intervenção estatal, então o Estado passa a controlar, vão pautar o seu desenvolvimento econômico em proteção da indústria nacional e realização de obras públicas, principalmente por quê? Porque era um momento de grande crise, né? Grandes índices de desemprego. Então, como que você resolve esses índices de desemprego? Com a intervenção do Estado. O Estado criando essas grandes massas de postos de trabalho para justamente começar a recuperação da crise a partir daí. Em questões sociais, grande apelo às massas, né? Eram três grandes líderes que tinham discursos muito próximos, de convencimento às massas, de falar o que as pessoas precisavam. Então eram grandes populistas, demagogos, conseguiam vender muito fácil o seu discurso. Culturalmente, todos eles se utilizaram de uma grande ferramenta,
a cultura, censura a cultura, tá? Controle sobre o sistema educativo para produzir justamente aquilo que eles queriam que as pessoas pensassem. Então, uma das grandes características do Estado totalitário é justamente a falta de liberdade e a falta de democracia, principalmente cultural. Então eles controlavam muito isso, produziam uma arte justamente voltada para o controle do pensamento das pessoas, para aquilo que eles queriam que as pessoas acreditassem e não deixavam circular nenhuma notícia contrária àquelas ideias do Estado, falando mal ou fazendo alguma crítica ou mostrando algo que eles não queriam. Então esse controle muito grande das questões de cultura, da imprensa, tudo isso era muito controlado e a cultura sendo produzida justamente para exaltar esses grandes líderes ou esse Estado, essas ideias do governo a partir daí. Em cada país tivemos as nossas particularidades, são países diferentes, são realidades diferentes, né? A Alemanha tinha uma realidade, a Itália tinha outra, a União Soviética tinha outra. Então temos sim as particularidades, mas de uma forma bem geral, bem basilar. Essas eram as grandes características desses estados totalitários que nós tivemos ou vimos nascer nesse período que é resultado da grande crise da Primeira Guerra Mundial e também, né, da crise de 29, que vai agravar ainda mais esse momento em que a gente delicado em que se vivia. Então precisamos entender primeiro a base para entender as particularidades de cada um, né, e principalmente entender esses estados totalitários para evitar que a gente acabe tropeçando de novo nessas pedras, né? Então entender a nossa história é conseguir planejar o nosso futuro e mais do que nunca intervenção, falta de liberdade que seja apenas literária,